Amém. Hoje é dia 27 de novembro de 2025. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico do livro de Romanos. E antes de mais nada, vamos orar, né? Senhor, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, debaixo da tua misericórdia, do teu grande amor. Senhor, nós queremos abrir nosso coração para ti, para ouvir, receber a tua palavra. Senhor, fale conosco nesta noite, nesta reunião. Senhor, abençoe todos os presentes aqui, também todos os que vão acessar pelo canal do YouTube. Senhor, mais importante de tudo é que o Senhor fale para dentro de cada um de nós. A tua palavra, Senhor, nos dê a tua palavra, nos encha com o teu espírito. Senhor, nos dê a tua presença, nos dê a tua direção. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Antes de dar prosseguimento, queria deixar registrado, né, que nosso estudo bíblico vai se encerrar nesse ano, na semana que vem. Eu não sei que dia que vai cair semana que vem. 4 de dezembro. E aí a gente retoma em janeiro do ano de 2026, se Deus quiser. Tá bom? Então faremos um intervalo e depois retornaremos ao estudo bíblico. Mas espero que todos tenham contato contínuo e diário com a palavra de Deus. Amém? Estou convido, então, para a semana que vem, fazer uma peça do amor aí para encerramento. Amém. Então, semana que vem, quem vier, para os que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, né? Se você puder vir, venha. Se você não puder vir, a gente vai festejar aqui sem você mesmo. Tá bom? Aleluia. Ó Senhor Jesus, não vamos ter aquele... Não, estou brincando. Amém. Bom, nós vimos no estudo da semana anterior o exemplo de Abraão no capítulo 5 de Romanos e vimos que, tanto no Antigo Testamento, o Senhor já afirmava, a palavra de Deus já afirmava que Abraão foi justificado pela fé. E isso no Novo Testamento é muito mais realidade para nós. Nós agora temos toda a obra que o Senhor realizou e nós cremos na obra do Senhor Jesus, nós cremos no Senhor Jesus e nós também somos justificados por fé. Então, esse exemplo de Abraão, como Paulo descreveu aqui, deixou muito claro para nós que a justificação é pela fé. E se Paulo precisou enfatizar várias vezes que a justificação é por fé, é porque alguns ainda têm dificuldade com isso. E muitas vezes nós também temos dificuldade. Nós ainda queremos nos justificar por nosso esforço, na nossa carne, no nosso homem natural, e isso realmente não funciona, né? Por isso que a Bíblia enfatiza, e o que nós temos visto aqui no livro de Romanos, é que nós somos justificados por fé. Amém? Amém. Então, na nossa carne enfraquecida pelo pecado, é impossível. Isso nós já vimos e ficamos bastante claro. Hoje nós vamos falar do capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 11 e vamos encerrar no versículo 11 esse trecho que fala sobre a justificação pela fé. E depois nós vamos entrar no trecho que fala sobre a santificação. Então, até o versículo 11, falamos sobre a justificação. Amém. Nós vamos ler esses versículos e depois comentar. Vou ler então. Romanos 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Que trecho lindo, né? Maravilhoso. Então vamos explorar um pouco esse trecho. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus? Amém. Aleluia. Nós tínhamos paz? Antes de sermos justificados, não tínhamos paz. A paz veio por causa da nossa justificação. A justificação realizada pelo Senhor Jesus e aceita por nós, crida, recebida pela fé, nos dá paz com Deus. A paz só existe quando as partes estão resolvidas, certo? E a justificação faz isso por nós. Temos paz porque Jesus resolveu todas as dificuldades que havia entre nós e Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes os cristãos se saúdam, né, com a paz de Deus. Alguns falam a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz de Jesus, ou simplesmente a paz. A paz realmente é algo importantíssimo para nós. Quando o Senhor ressuscitou, aqueles discípulos do Senhor, no dia da sua ressurreição, estavam trancados numa casa e estavam com medo. Medo dos judeus, medo porque o Senhor tinha sido morto. E a primeira coisa que o Senhor falou foi: paz esteja convosco. Então o Senhor é aquele que nos traz a paz. Eu vos dou a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Aleluia! A paz do Senhor excede também todo entendimento. Ela ultrapassa até mesmo o entendimento. Então, graças ao Senhor, hoje nós temos paz. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o promotor da paz, da nossa paz. Por intermédio de quem, versículo 2, obtivemos igualmente acesso. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a quê? A esta graça na qual estamos firmes. Então, a gente tem que entender aqui acesso à graça. Graça, muitas vezes, é definida por muitos cristãos, é quase que um jargão, né? O que é graça?
é um favor imerecido. Mas veja só, nós temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Nós devemos avançar um pouco mais no entendimento da graça a qual nós temos acesso. A graça é um depósito, vamos falar assim, muito rico, muito extenso, tão profundo, tão imensurável, que a graça corresponde a tudo que Deus tem. Amém. E tudo que Deus é. Todas as riquezas de Deus e estão franqueadas a nós, estão abertas a nós. Nós obtivemos acesso, nós obtivemos entrada, ingresso. Aleluia! Então nós podemos acessar esse grande depósito de graça, que é desfrutar de tudo que o Senhor é. Como que nós temos acesso a essa graça? Como que é? Pela fé. A fé, irmãos, nós não podemos deixar de enfatizar sempre isso. A fé é a chave para nós recebermos todas as coisas espirituais, para nós substantificarmos as coisas espirituais, as riquezas de Deus. Então nós cremos em coisas que não vemos. Quando cremos, nós substantificamos. Substantificamos o que é? Nós realizamos, nós tornamos real em nosso espírito aquilo que é invisível, mas nós tornamos reais essas coisas reais para dentro do nosso espírito. E isso tudo é pela fé. A fé é esse instrumento maravilhoso, que só veio... Quando que veio a fé? Quando cremos. E quando nós cremos? Quando a fé veio. Deu para entender? Que bom. A fé veio quando nós cremos. E nós cremos quando a fé veio. A fé realmente é algo misterioso, é algo de Deus, é algo espiritual que foi transmitido para nós e a partir desse momento nós temos essa capacidade de nos relacionarmos com as coisas espirituais. É rico demais. Por quê? Nós temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, ao que nós temos acesso, então? A tudo que Deus é. Deus é o quê? Vocês podem falar algumas coisas para mim que Deus é? Deus é amor. Deus é amor. Deus é luz. Nós temos acesso ao amor de Deus, que é o próprio Deus. Deus é luz. Nós temos acesso à luz, que é Deus também. Deus é justo, paciente, é santo, é verdade, é compaixão. Algumas coisas a gente tem que entender também que pertencem ao Espírito, a esse Deus grandioso, tal, está tudo englobado, mas são experiências que Jesus obteve com a sua encarnação e viver humano. Deu para entender? Hoje, vamos falar assim, antes da encarnação de Jesus, no Espírito não havia as experiências da humanidade. Havia? Não. Mas quando Jesus se encarnou, ele passou a ter as experiências da humanidade. E aí, hoje, quando o Senhor morreu, ressuscitou, tudo isso está dentro do Espírito. E tudo isso está acessível a nós, tudo isso é graça para nós. Amém. Pela fé. Nunca podemos esquecer. É pela fé. Amém? Então, tudo que Deus é, santo, tal, mas toda a experiência humana de Jesus. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus aprendeu
a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, versículo 7, para a gente pegar o contexto aqui, fala assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, veja aqui, nos dias da sua carne, da sua encarnação, tendo oferecido, tudo isso aqui é a experiência com a sua encarnação e viver humano. Com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, olha aqui, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tudo isso aqui o Senhor obteve na encarnação e no viver humano. Deus se encarnou. Deus era obediente. Uma pergunta, Deus era obediente antes da encarnação? Sim. A quem? Obediente a quem? Hã? Eu estou fazendo uma pergunta, estou deixando aqui o... Deus era obediente a quem? Hã? Mas aqui fala, olha o que está escrito no texto aqui. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, a obediência veio com a encarnação. A experiência da obediência veio com a encarnação. E essa obediência de Jesus está acessível a nós no Espírito. Amém. Senhor Jesus. Ou seja, nós também precisamos aprender a obediência com Jesus. Amém. A obediência de Jesus é perfeita. Ok? Tudo na humanidade de Jesus é perfeito. Todas as virtudes que o Senhor experimentou como homem são elevadíssimas, irmão. Nós somos homens, mas nossas virtudes são perfeitas? Vamos falar assim. Minha paciência é natural. Nossa, não precisa... Ah, está falando de vocês todos. Nós todos, né? Tá bom. Mas o Senhor tem uma paciência. Na sua humanidade, tudo que ele viveu na humanidade, irmãos, obedeceu seus pais. Certo? A obediência de Jesus aos pais não foi perfeita? Sim. Foi. E isso está relacionado, foi experimentado na humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus é elevada, refinada. E essa humanidade, essas virtudes humanas de Jesus estão disponíveis para nós. Amém. Nós temos acesso a esta graça, a esse depósito de tudo isso que Deus é e obteve por nós. Deus é e obteve. Olha só. Eu não sei se os irmãos estão penetrando assim dessa maneira, né? O Senhor obteve, o Senhor foi além do imaginável, vamos falar assim, para dar tudo isso para nós. Amém. Amém. Então, todas as virtudes dele em sua humanidade estão acessíveis a nós pela fé. E nós podemos dizer que é pelo Espírito, tá bom? E estar firmes na fé. A esta graça na qual estamos firmes nessa graça,
Antes nós podíamos estar firmes em tantas coisas, mas hoje nós devemos estar firmes na graça de Deus. Nossa confiança não é em nós mesmos, é na graça de Deus, naquilo que nós ganhamos do Senhor. Essa é a chave da nossa vida cristã. Não nos firmarmos em nós mesmos, mas nos firmarmos naquilo que nós desfrutamos do Senhor. Ó Senhor Jesus, é aí que deve estar nossa confiança. E aí fala, né? Final do versículo 2, Romanos 5. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quando fala gloriamo-nos, aqui nos alegramos, nos exultamos. Eu não gosto de falar assim, quase orgulhamos-nos, né? nessa esperança da glória de Deus. Irmãos, nós temos uma esperança. E a nossa esperança é a glória de Deus. Amém. Glória é quando Deus é expresso, Deus é manifestado. Então, nós temos esperança que Deus seja manifestado. E nós entremos na glória de Deus, certo? Nós vamos estar totalmente juntos, unidos, misturados e expressando o próprio Deus. Amém. Essa é a nossa esperança. Amém. Colossenses, para a gente firmar um pouquinho mais esse conceito, né? Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está em nós? Sim. Então nós temos a esperança da glória. Amém. Sem Cristo, sem glória. E sem esperança. Aleluia. Voltando para Romanos, versículo 3. Então, irmãos, nós podemos realmente nos exultar, nos alegrar na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos, também nos alegramos nas próprias tribulações. Opa, é mesmo? Nos alegramos, exultamos, regozijamos, será? Olha, o Pedro fala algo semelhante, não fala? 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 6. Pedro 1, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisso exultais. Alegrem-se. No presente, nós somos contristados por várias provações. Veja que contristar é o oposto de exultar, não é? Mas, embora as provas venham, as tribulações venham, ainda assim nós devemos exultar. Por quê? Versículo 7 fala por quê, né? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, então a nossa fé passa por prova, e é confirmado o valor da nossa fé. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, quando o Senhor se revelar, nós podemos ter esse resultado: louvor, glória e honra. Amém? Nós vamos comparecer no tribunal de Cristo e esse é o resultado que nós esperamos. Resulte em louvor. O Senhor vai nos elogiar, vai nos louvar. Falar assim: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do Senhor. Isso é honra, não é honra? Entrar no gozo, entrar no reino, e glória, nós vamos ser um com o Senhor. Amém.
na expressão também. Amém. Senhor Jesus. Voltando para Romano. Então, a vida cristã, irmãos, ela é um paradoxo, né? É cheia de aparentes contradições. Então, embora sejamos contristados, nós devemos nos alegrar. Não é isso? Paulo fala, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a vida cristã. Irmãos, por quê? É tudo pela fé. Muito bem. Nunca se esqueçam da fé. Entristecido, mas vai por aí. Tem bastante contradições, vamos falar assim, coisas, aparentes contradições. Mas, na verdade, como fala 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos, porém, um tesouro em vasos de barro. Vaso de barro. Mas dentro tem um para que a excelência do poder seja e não de nós. Amém. Tudo isso é pela fé. Amém. Aleluia, irmãos. Está vendo? Não podemos nos firmar em outra coisa. Nós temos que estar firmes na graça mesmo. Amém. Bom, nos gloriamos nas próprias tribulações. Voltei para Romanos 5:3, né? Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então, a perseverança é muito importante na vida cristã. A perseverança, podemos dizer assim, que é paciência mais sofrimento. A gente passa por sofrimento, mas está exercitando ali a paciência, tá certo? E todas as coisas cooperam. Amém. Por isso que nós podemos nos alegrar. Amém. Então vamos adiantar um pouco aqui, Romanos 8, 28. Senhor Jesus, amém. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado? Nós fomos chamados. Segundo o propósito de quem? De Deus. Segundo a vontade de quem? De Deus. Então, Deus é um Deus de propósito. E esse propósito de Deus inclui a gente. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Você foi chamado, eu fui chamado para o propósito de Deus. E todas as coisas estão sendo trabalhadas, estão contribuindo para o nosso bem. Qual que é o nosso bem? Aqui, ó, a esperança da glória. Nós vamos ser glorificados com o Senhor. Tá bom? Amém, aleluia. E aí, fala da experiência, né? E então a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência. Experiência aqui, essa palavra pode ser traduzida também como aprovação, certo? Ser aprovado. Então, a tribulação produz perseverança e a perseverança, aprovação. Se nós perseveramos, nós vamos ser aprovados. Vamos ter a experiência da aprovação, tá certo? Ter um caráter provado e aprovado. E aí volta para a esperança. E a nossa esperança deve estar sempre presente. Pedro também fala, fomos regenerados para uma viva esperança. Tem um ditado que diz o quê, Isabel? A esperança é a última que morre.
Mas para nós cristãos a esperança não morre. Ela é uma viva esperança. A esperança da glória. Ó Senhor Jesus. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde. Eu gosto muito desse versículo aqui, irmãos. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus. O que é o amor de Deus? Alguém já falou hoje, né? Deus é? O amor de Deus é Deus. Deus é amor. O amor de Deus, vamos falar aqui, ó, é derramado em nosso coração. Deus é amor. 1 João. Olha, João lá, já velho, idoso, 90 a mais. João estava 90 a mais aqui, tá? Alguns aqui são 60 a mais. João era 90 a mais. Cheio de experiência, esperança, cheio de aprovação também, né? Vamos lá. 1 João 4, 8. Vamos ler juntos? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então João fez essa afirmação. Deus é amor. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Olha que maravilha. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Irmãos, essa afirmação aqui tem muito para nós extrairmos dessa afirmação. Nós conhecemos, nós experimentamos o amor de Deus e nós cremos no amor que Deus tem por nós. Você crê no amor que Deus tem por você? Amém. Algumas vezes você pode estar balançado, não é? Ah, aconteceu uma coisa aqui. Como que Deus me ama se deixou acontecer isso? Balança? Às vezes pode balançar. Mas nunca deixe isso tomar conta do seu coração. Sempre se volte para o Espírito. Nós devemos crer no amor que Deus tem por nós. Amém. E esse amor que Deus tem por nós vai fazer o quê? Vai nos dar o melhor. Você crê nisso ou não? Amém. Deus vai nos dar o melhor. Eu falo vai, porque Ele já nos deu, na verdade. Mas Ele vai nos dar, um dia nós vamos ter plena percepção disso. Ele vai nos dar o melhor que há. Deus não poupou o seu próprio Filho por amor de quem? A nós. E vai poupar, vai reter alguma coisa, vai esconder alguma coisa de nós? Não. Deus quer dar tudo para nós. Amém. Então Ele vai dar o melhor para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Depois confirma lá. Mas eu vou continuar aqui. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, então se você permanece no amor, o amor que é Deus, que fala em seguida, permanece em Deus. E Deus nele. Aleluia. E aqui, voltando para Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado,
que nos foi dado, que nos foi entregue. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque o Espírito Santo entrou em nosso espírito, nosso coração se liga ao Espírito, nosso coração é a consciência, mais a mente, vontade e emoção. Então, pelo Espírito, o nosso coração também vai sendo tomado. Quando o Espírito entra em nós e nós tocamos Deus, nós recebemos a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe quem? O próprio Deus. Quando você recebe o próprio Deus, você recebe o quê? O Espírito Santo, sim. Mas de acordo com o que nós lemos aqui? O amor. É isso. Porque Deus é amor. Então esse amor não é apenas algo de Deus. O amor é Deus mesmo. Aleluia. Existe amor mais rico que esse? Romeu e Julieta. É? Não chega nem aos pés. Irmãos, esse é o amor verdadeiro. E esse amor é derramado em nosso coração. Então, cada vez que nós tocamos o Senhor, experimentamos o Senhor, o amor é derramado, é espalhado em nosso coração. Ó Senhor Jesus. Gálatas 4. Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então veja, o que está no nosso coração? O Espírito do Filho, o Espírito Santo, o próprio Deus está em nosso coração. Está derramando o amor de Deus em nosso coração. Irmãos, tudo que Deus é está sendo derramado em nós, está sendo trazido para nós pelo Espírito. Amém? O próprio Deus está sendo dado a nós pelo Espírito. Aqui fala amor, mas a gente também pode falar de outras coisas, mas o amor, vamos falar assim, algo que a gente pode ter um pouco mais de sensibilidade, né? Quando você recebeu o Senhor, a sua experiência de amor mudou ou não? Você passou a amar mais as pessoas ou não? O amor de Deus, o Espírito Santo traz o amor de Deus. Quando o amor de Deus vem, quando Deus vem, nós passamos a amar as pessoas, nós queremos pregar evangelho para as pessoas. Pessoa que a gente nunca viu, a gente quer falar do Senhor, por quê? É uma questão de amor, não é verdade? A gente ora pelas pessoas, ora por aquelas pessoas que a gente ouviu falar alguma coisa, está com algum problema. Por quê? É o amor. A gente passou a amar os irmãos, que às vezes a gente nunca tinha visto na vida, mas passou a conhecer. Puxa, eu amo essa pessoa, eu amo esse irmão. Amar a igreja, amar as reuniões, amar a palavra de Deus. Amém. Amar o próprio Deus, claro, né? Você amava a Deus antes? Vamos ser sinceros. A gente fugia de Deus, né? Mas agora a gente ama a Deus. Amém. E a palavra de Deus? Amém. Vamos falar assim, se antes de entrar o Espírito Santo em nós, será que a gente estaria aqui sentado num estudo bíblico? Hein, Mateus? Não, né? Sem o amor de Deus, como que a gente ia amar a palavra de Deus? Mas hoje a gente não está aqui, por que está aqui? Por causa da palavra de Deus. Ficamos sentados aqui ouvindo, recebendo, compartilhando, porque amamos a palavra de Deus. O amor foi derramado em nosso coração. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Ó Senhor Jesus, será que a gente aguentaria ficar ouvindo aqui? Ó Senhor, acho que não, né? Mas graças a Deus, o amor entrou em nós. Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado.
Irmãos, o Espírito Santo foi dado e nunca mais será tirado. Amém. Versículo 6, Romanos, voltando. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quem são os ímpios? Nós. Quem são os fracos? Nós. Fraco em quê? Fraco em tudo. Tudo com relação a Deus, a gente era incapaz de agradar a Deus. A gente era incapaz de dar um passo. Nossa fraqueza não dá um passo em direção a Deus, não é verdade? Nós éramos fracos, mas o Senhor morreu a seu tempo por nós. Amém. O Senhor olhou para a nossa fraqueza, olhou para esses ímpios aí. Não, o Senhor olhou para nós. E nos amou e morreu no tempo devido. Amém. Amém. Versículos 7 e 8. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Quem é bom aqui? Quem era bom? Mas a gente achava. A gente se achava bom, né? Achar uma coisa, mas ser... Mas Deus... Vamos ler juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pecava? Nós pecávamos. Nós pecávamos contra quem? Nós ofendíamos a quem? O próprio Deus, o próprio Senhor. Então não é que a gente pecava e não... contra quem nós pecávamos foi esse que morreu por nós. Não é? Hã? Muito. Então, ele morreu por nós pecadores. Precisamos estar consciente disso, né, irmão? A gente sempre, como alguém falou, a gente se achava bom, né? Mas a realidade é que nós éramos pecadores. Ímpios, fracos. Não é pecados aleatórios, é pecado contra Deus mesmo. A gente pecava contra Deus mesmo, contra Ele mesmo, e Ele mesmo morreu em nosso lugar. Pessoas que eram totalmente contrárias a Deus, e Ele morreu por nós. É bom a gente ler de vez em quando esses versículos, né, irmão? Principalmente quando a gente está se achando alguma coisa, né? Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se antes de sermos justificados, ele já deu a sua vida para sermos justificados, por meio do sangue, né, deu a vida, muito mais agora, já justificados, nós vamos ser salvos da ira de Deus. Essa salvação, irmãos, é uma salvação completa, tá? Não é somente ser salvo do lago de fogo, da perdição eterna, mas agora, muito mais agora, o Senhor quer nos salvar completamente. E essa salvação nós vamos ver ao longo desse livro aqui o que significa isso mesmo. Tá bom? Então tenha um pouco de paciência que nós vamos ler. Vamos ganhando isso ao longo do livro. Versículos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, mais um adjetivo para nós, né? Fracos, ímpios, pecadores, agora outro, inimigos. É verdade isso ou não? Sim. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
Ó Senhor Jesus. Então aqui fala de algo maravilhoso que é a reconciliação. Hoje a gente estava falando com algumas pessoas a respeito da comunhão que Deus tinha com o homem, né? Quando criou o homem. O homem no Jardim do Éden tinha contato com Deus normal, certo? Deus ia no Jardim do Éden, conversava com o homem. Eu creio que o Senhor mesmo falou muita coisa para ele, ensinou muita coisa para ele. Não sei se os irmãos creem assim, né? Mas eu creio que o Senhor ensinou muita coisa para o homem. Por exemplo, como é que você come jaca? Tinha jaca lá, né? Jaca, não vá comer com casca, abre a jaca. Isso sou eu que estou falando, tá, irmãos? Não está na Bíblia, né? É cuidado com o caroço, né? E vai por aí. Então, acho que Deus ensinou muitas coisas para o homem também, tá bom? Então, abacaxi, por exemplo, né? Bom, mas Deus tinha contato, comunhão com o homem. Você pode comer de tudo, tal. Mas um dia aconteceu um problema. O homem desobedeceu, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, pecado entrou, resultado, morte. Primeira vez que Deus chega lá, depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? O homem estava onde? Escondeu de Deus. Atrás da árvore. Atrás das árvores, né? Esconder de Deus. Deus não vai me ver. Você vê, a queda do homem já trouxe uma insensatez tremenda, né? Vai se esconder de Deus? Tá certo? Mas não dá, né? Não dá para brincar de esconde com Deus. Mas Deus chegou ali e falou que chamou o homem. Onde estás? Senhor Jesus. Essa frase, essa pergunta significa tanto, irmãos. Aonde estás? Tanta coisa significa. Aonde você foi parar? O que você fez? Significa também, cadê você? Eu quero você. Por que você está escondido de mim? Por que você não está aqui me esperando? Então, quem buscou quem pela primeira vez na Bíblia? Deus buscou o homem. E aí foi esse problema de... As partes tiveram problemas, né? Houve um problema entre as partes, entre Deus e o homem. Não da parte de Deus, né? Mas da parte do homem. E aí, a partir daí, o homem cada vez mais se distanciando de Deus. Então, a reconciliação é você conseguir trazer as duas partes para uma reconexão, para reatar. Irmãos, aqui, essa é a obra do Senhor Jesus. Fomos reconciliados com Deus. Não só justificados, né? Aqui, reconciliado faz parte da justificação, mas é uma coisa que indica que nós não precisamos nos esconder de Deus, não precisamos ficar de costas viradas. Ou vamos falar assim, você está no mesmo ambiente, mas não conversa com o outro. Isso acontece às vezes com alguns casais. Daqui acho que não acontece com ninguém. Tá certo? Está na mesma casa, passa um pelo outro. Algum problema? Não, não tem problema. Eu pergunto, está reconciliado? Está em paz? Está em amizade? Mas, irmãos, o Senhor veio promover algo que é para nos unir a Deus, para nos reconciliar, para realmente termos comunhão com o Senhor, para não termos medo dessa comunhão. Tudo Ele fez para nós estarmos unidos agora, juntos,
conversando com Deus. Aleluia! Nós podemos conversar com Deus. Essa é a reconciliação. Nós falamos de Abraão no capítulo anterior, né? Lembra de um versículo que nós vimos lá em Tiago? E ele foi chamado amigo de Deus. Não só ele foi justificado pela fé, mas ele também foi chamado amigo de Deus. Irmãos, nós podemos conversar com Deus. E por tudo que nós vemos na Bíblia, quem mais procura conversar é Deus. É ou não é? Quem mais tem a iniciativa é Deus. Mas eu queria falar para vocês e para mim também. Eu preciso tomar mais iniciativa também. E conversar com Deus. Porque foi aberto para nós. Vamos lá ver? Hebreus capítulo 10. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, entrar no Santo dos Santos, em palavras simples, significa irmos à presença do Senhor. Contatarmos Deus. Antes, no tabernáculo, havia uma separação, um véu, um pesado véu, separando o santo lugar do Santo dos Santos. No Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, e ali tinha os querubins, e o Senhor falava ali de cima dos querubins, falava com Moisés. Moisés entrava lá no Santo dos Santos. Mas o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano com o sangue lá do holocausto, tal, com o sangue, aspergindo o sangue e tal, e entrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas agora, quando o Senhor foi à cruz, isso que fala aqui, ó, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Se vocês lerem os evangelhos, vocês vão ver que quando o Senhor foi crucificado, o véu foi rasgado. Exatamente. E tem essa palavra que é significativa, de alto a baixo. Por que de alto a baixo? Por quê? A iniciativa foi de Deus. Não é de baixo para cima. Não é algo que nós aqui fizemos, mas é algo que Deus fez, de alto a baixo. Foi consagrado para nós. Então está aberto, o caminho está aberto. Como fala no versículo 2, né? Obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Irmãos, isto é reconciliação. E aí fala, né, voltando para Romanos 10, fala, muito mais estando já reconciliados, no final do versículo, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, reconciliados, então nós temos comunhão, nós podemos conversar com Deus, estar em Deus, permanecer no Senhor e ser salvo pelo quê? Pela sua vida. Esse salvo aqui não é salvo, como eu já falei, né, do lago de fogo, não é a salvação da perdição eterna, é salvação do nosso ego. Amém. Salvação das coisas ainda naturais nossas, das nossas dificuldades naturais. Irmãos, quanto mais nós somos salvos pela vida, mais a vida de Deus entra em nós, mais nos parecemos com Deus. Aleluia. Esse homem refinado que eu falei, né? Essa humanidade refinada do Senhor, irmãos, é para ser nossa também. Amém. Pensou, nós todos aqui com a humanidade de Jesus, plenamente expressa, né? Haveria algum problema entre nós, irmãos? Hoje eu tenho uns probleminha com você. Mas não tenho, não.
Mas, irmãos, não haveria problema algum. Nós estaríamos em perfeita harmonia, pensando unanimemente e tal, em concordância. Mas, irmãos, por isso é que nós precisamos ser salvos pela sua vida. Amém? Concordamos que nós precisamos ainda, fomos justificados, etc. e tal, mas ainda precisamos ser salvos pela vida do Senhor? Aleluia. Então, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Cada vez que você entra no Santo dos Santos, é como se você recebesse agora a reconciliação. Amém? Amém? Qual é o momento? Agora. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, então, próxima etapa é a santificação. Amém. O que é a santificação? Nós vamos ver, tá? Vamos ver. Então, semana que vem, se Deus quiser, a gente começa a falar da santificação e no ano que vem a gente prossegue. Amém? Amém? Obrigado, Senhor Jesus. Amém.